O que significa o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em essência, o pecado é rebelião contra Deus. Nosso pecado nos separa de Deus, o Criador e sustentador da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Deus é conhecido como o grande Eu Sou. A vida está em Deus. Então, quando pecamos e nos separamos de Deus, separamos da vida eterna. Portanto, inevitavelmente, experimentamos a morte. 3 pontos de esclarecimentos são necessários. Primeiro, o pecado não necessariamente resulta em morte física imediatamente. Romanos capítulo 6 não está nos dizendo que quando pecamos, morremos fisicamente. Pelo contrário, está se referindo à morte espiritual. Segundo, quando somos salvos em Cristo, somos resgatados da morte espiritual definitiva e trazidos para a vida espiritual suprema. Paulo disse aos romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. E o terceiro ponto, até mesmo os pecados dos crentes ainda resultarão em um tipo de morte espiritual, apesar de sermos resgatados da penalidade definitiva do pecado, separação eterna de Deus. Não estamos isentos de consequências naturais de um relacionamento rompido com o Pai. Quando pecamos, experimentamos os sintomas da morte espiritual. Podemos nos sentir culpados, vazios, confusos ou desconectados de Deus. Agimos como injustos e não como justos. Nosso pecado, mesmo como crentes, fere o coração de Deus e aflige seu espírito. Efésios capítulo 4, versículo 30. Embora isso não conte nosso relacionamento com Ele, nosso pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. Pense, por exemplo, em uma criança e um pai. Quando uma criança desobedece, o relacionamento com seus pais fica tenso. O pai ainda ama a criança, ainda tem o melhor interesse da criança no coração. A criança nunca deixa de pertencer ao pai. No entanto, a criança pode experimentar alguma consequência, desconfiança, disciplina, sentimento de culpa e assim por diante. O relacionamento é finalmente restaurado, mas geralmente a dor vem em primeiro lugar. O mesmo acontece entre nós e Deus. Quando nós rebelamos contra o governo de Deus em nossas vidas, rebelamos-nos contra a vida e, portanto, experimentamos a morte, um quebramento que resulta em dor. Quando retornamos a Deus, também somos restaurados à vida espiritual, comunhão com Deus, senso do propósito, retidão, liberdade, etc. O pai que estava a regozijar na parábola do filho pródigo disse bem: porque este meu filho estava morto e reviveu. Isso está em Lucas capítulo 15, versículo 24. Então, o salário do pecado é a morte, pois depois do pecado de Adão e Eva, veio 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual. Eles se afastaram de Deus devido à condição de pecador que se encontrava no momento que experimentaram do fruto proibido. Depois veio a morte física, a morte, o envelhecimento e as doenças que iam resultar consequentemente na morte física futuramente. E depois, futuramente, vem a morte eterna, que é a morte quando os ímpios serão separados de Deus e lançados no fogo que arde com enxofre. E nesse lugar, nesse lago de fogo e enxofre, é onde acontecerá a terceira morte, que é a morte eterna. Então, primeiro vem a morte espiritual, que a desobediência trouxe consigo o saber do bem e do mal, no caso, o saber do mal e toda a tendência à condição de pecado. Depois, consequentemente, futuramente, vem uma morte física, que todos envelhecem, ficam doentes e morrem. E depois, em um determinado ponto específico, a morte eterna. Então, também o salário do pecado trouxe esses 3 tipos de morte: a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Então, só com a salvação e o resgate de Jesus Cristo que podemos nos livrar desses 3 tipos de morte. Primeiro, quando aceitamos a Jesus Cristo, ficamos ainda na condição de pecadores. Involuntariamente vamos continuar pecando, mas saímos da morte para a vida, para tentar lutar e batalhar para ter uma vida na condição de salvo.
que é primeiro a morte espiritual. A morte física, todos nós vamos enfrentar, exceto aqueles que estiverem vivos no dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. E a morte eterna irão experimentar só os ímpios que não aceitaram Jesus Cristo em vida. Então, quando se diz o salário do pecado é a morte, é uma consequência da morte espiritual que ocorreu lá no Éden, a morte física que ocorre até hoje com todos e a morte eterna que vai ocorrer em um dado ponto no lago de fogo e enxofre. Certo? Então, espero que tenha esclarecido aqui esse tema. Se você ficou até o final com a gente, deixa seu like para ajudar o nosso canal. Estamos começando agora, estamos no canal novo e queremos que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? Para que mais pessoas possam ser instruídas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, curte, comente e compartilha. Pedimos a você e chegamos ao final do vídeo. Que Deus lhe abençoe grandemente e até o próximo vídeo.